É, eu. Eu nunca fui de dormir cedo, para ser sincero. Não foi o período da faculdade e nem da adolescência que me fez virar as noites, né? Na verdade, eu sempre dormi muito tarde, desde criança. Minha mãe fala que eu era de colo ainda, quando um circo foi se apresentar na minha cidade, que eu passei a infância inteira. E aí o circo procrastinou até 2 da manhã. E eu era de colo e eu aguentei acordado. E geralmente uma criança de uma idade de colo não aguenta até as 9, 10 horas. Então eu sempre fui bem inimigo do sono. A minha filha também é assim. Hoje em dia ela luta, ela chora, ela se machuca para se manter acordada. Mas eu nunca vi esse tipo de falta de sono como algo ruim ou um problema, como eles caracterizam como insônia. Geralmente eu vejo como coisas boas. E eu tinha algumas. Na verdade, eu tinha duas datas. Eu tinha duas datas no ano em que eu esperava muito para poder ficar a noite inteira acordada, porque eu tinha parentes na minha casa e para não ter briga eu poderia passar a noite inteira acordado, que era a virada do Natal e a virada do Ano Novo. Porque as pessoas já iam dormir tarde, mas eu conseguia ficar a noite inteira na frente da televisão vendo filmes. E eu acompanhei alguns clássicos que só passam de madrugada, como o Mágico de Oz, passou uma vez, aquele original e todo em preto e branco. Eu vi um original da Alice no País Alice, eu vi um original do Alice no País das Maravilhas, de uma produção muito arcaica, muito antiga, que passava naqueles clássicos da Globo. Eu gostava muito do Corujão, passava algumas séries que perderam a audiência, mas eram de grande qualidade, 4, 5 da manhã, era muito bom mesmo. E aí o que acontece? É, os meus pais, eu fui amadurecendo e os meus pais começaram a não conseguir me deter mais dormir até tarde, salvo uma época que teve um especial de filmes do mesmo da mesma franquia, vamos dizer assim, da Globo, que eram os filmes do James Bond. Eu sempre gostei muito dos filmes do James Bond. Não era nem aquela questão que é tão top pegador de mulher, né? Na minha época de moleque, eu não esquentava a cabeça com isso. Então eu achava muito legal a questão do agente secreto, do serviço secreto, das bugigangas que o Q arranjava para ele, toda essa questão do agente secreto, esse imaginário em volta. E o meu personagem favorito, né, o intérprete do James Bond era o Roger Moore. Eu não gostava do Sean Connery e não gosto desse atual, esse loiro aí. Eu não gosto dele mesmo, acho muito fraco. Mas o Pierce Brosnan fez um ótimo trabalho também, substituindo o Roger Moore depois de uma determinada idade, né? E eu peguei toda a série do Roger Moore que estava na Globo, passou durante tipo 10 dias e eu vi os 10. Não, eu não vou chutar para não errar. Passou durante uma semana os filmes com ele, inclusive aquele que ele veio no Brasil. Eu era novo, eu gostava muito de assistir, então era o único. A única desculpa que eu tinha para passar a noite inteira acordado, porque pro filme do James Bond meu pai não brigava. E aí eu comecei a gostar muito da figura do James Bond, achava muito legal. E aí depois de um tempo eu vi que eu tinha muitos e-mails. E eu tinha muitos e-mails mesmo. Hoje a internet é uma coisa banal para qualquer criança que começa a mexer, tem que acessar um site para jogar um jogo online. Mas na minha época de infância a internet não era uma coisa tão banal assim. A internet era um privilégio de poucos. E eu não tive esse privilégio, economicamente falando, mas no mundo virtual eu tinha alguns e-mails, eu tinha alguns contatos já. E aí chegou uma época que eu tinha muitos e-mails e eu não conseguia mais administrar todos esses logins e senhas. Falei, não, peraí, eu vou montar um e-mail só e vou organizar isso de uma forma melhor. E sabe que você não passa a semana inteira pensando nisso, pensando no login. Você vai na hora e chuta, né? E a única coisa que me veio na mente era a forma como James Bond se comunicava com a torre, né? Com a torre para poder. E a única forma que eu me lembrei de um e-mail, de um nome ou de um codinome, era a forma que o James Bond se comunicava com a central de inteligência inglesa, né? Ele
Ele criava uma analogia em forma de jogo de xadrez, como se o inimigo fossem as peças pretas e a Inglaterra, o serviço inglês, ou o serviço britânico, melhor dizendo, né, fazia parte das peças brancas. E ele se titulava automaticamente a peça ao cavalo, né? E ele falava: cavalo branco para torre branca, por favor responda. E a central de inteligência secreta, né, respondia para ele: torre branca para cavalo branco, pode falar. E esse cavalo branco pegou. Eu tentei bater cavalo branco, não deu certo. Aí depois eu coloquei cavalo branco 007. E esse código, né, ficou legal, passou. E aí eu peguei esse e-mail. Então é cavalo branco 007 arroba o e-mail que você sabe. E é um negócio muito legal, porque toda vez que eu mando para alguém que não tem essa cultura que eu tive da infância, fala: nossa, que meio doido, que meio esquisito, né? Algumas pessoas ainda assimilam errado, pensando que é a marca do whisky, White Horse, mas na verdade fica aquela coisa do só os fortes entendem, né? O cavalo branco 007. Mas é isso. Então, o Pena de Prata é uma coisa que ficou engraçada, né? Pegou com o tempo. Na época, no final da minha faculdade, eu tive que fazer um trabalho de conclusão de curso. E eu fiz um trabalho sobre RPG, o uso do RPG em sala de aula. E eu gostava muito sobre a mítica do RPG, essa repercussão que dava muito. E eu comecei a estudar sobre isso para poder trabalhar no meu trabalho de conclusão de curso. E aí eu peguei, li algo sobre o assunto, fiz um trabalho de campo, né? Eu narrei uma campanha de RPG para os meus colegas, não colegas de classe, colegas pessoais, e cada personagem tem um nome. E como a mítica do sistema que eu estava narrando, que é lobisomem, um apocalipse, puxava muito pro lado indígena, daqueles nomes compostos, daqueles nomes meio xamanísticos e tal, eu criei um personagem que era o Pena de Prata, né? O nome dele era normal, ele tinha meio que um apelido ou uma alcunha indígena quando ele tomava a forma de lobisomem, e ficou o nome Pena de Prata. Lógico, as pessoas sabem que a prata faz mal pro lobisomem, então, e a pena tem a ver com a escrita, então tem toda uma mítica em torno do personagem. Ele é um personagem típico celta, descendente, né, das terras altas, e ele é ruivo, como as imagens mostram, né? Ele é ruivo, ele tem uma pele mais clara, ele é mais robusto e muito fanfarrão. E esse nome Pena ficou famoso, ficou legal, cara. Pena de Prata, eu comecei a assinar alguns e-mails com o nome, depois o meu MSN virou essa alcunha também, e aí foi pegando. Tanto é que algumas pessoas que narram, ou de coisas só pela internet, ou até pessoalmente, me chamam só de Pena. Então, eu não escondo o nome do outro, eu ponho um apelido, porque meu nome é pequeno, pô. Renê, você vai pôr o apelido, vai chamar de quê? De Rê, ou de Nê, que coisa mais frouxa, né? Mas algumas pessoas também chamam de Pena, e é legal, não tem problema nenhum com isso. E me lembra muito também do cenário motociclístico, né? Porque você nunca tem as pessoas com nome mesmo, dependendo do pessoal que anda, né? E esses nomes são tirados por apelidos ou alguma coisa assim. Então eu resolvi colocar até Pena. No meu colete tem o nome Pena. Eu ganhei um par de penas feitas de prata da minha mãe. O meu irmão ficou com uma e eu fiquei com outra. Mas o nome Pena, ou Pena de Prata, vem em relação ao personagem de RPG que eu narrava e jogava, né, que era um lobisomem chamado Pena de Prata. E foi uma época muito boa, marcou história. Eu fiz uma tatuagem sobre essa época e tal, mas isso vai ficar para uma outra situação. Eu falo mais sobre isso depois. O Rodovia da Morte, a Rodovia da Morte é um projeto de muita dedicação, vamos dizer assim. Porque eu não tenho muito tempo do motociclismo. Eu ando desde 2009, eu me formei e comprei minha moto.
pago sozinho ela. E eu andei com uma galera, eu conheço uma galera mesmo, muita gente me conhece. Ou como eu falei, né, conhece o Pena, que sou eu da mesma forma, de colete ou sem colete é a mesma pessoa. E eu comecei a observar as pessoas, eu comecei a aprender um pouco sobre como elas se comportam nos eventos, na estrada, na rua, no trânsito. O que acontece? Eu fazia parte de um motoclube quando eu morava em Minas, na cidade de Mantena, e era um motoclube muito legal, ele era bem organizado, estava começando, então precisava juntar gente, veio muito do princípio da quantidade, e, não sei, acho que eles passam hoje por um crivo de qualidade ao invés de quantidade. Só que quando você está muito tempo com as pessoas, você presencia as partes boas e as partes ruins. Obviamente, eu presenciei as partes boas continuaram comigo, são meus amigos, são pessoas muito leais, são pessoas com que você pode contar mesmo. Mas você vai somando as partes ruins, e as partes ruins, em vez de você ficar reclamando e brigando com as pessoas, você corrige, você toca pra frente, você segue a vida. E foi o que eu fiz, entendeu? Chegou uma época que eu vi que o motoclube não dava mais pra mim. Em vez de eu ficar arrumando picuinha dentro do clube ou ficar falando de alguém, blá blá blá, alguma coisa, eu resolvi me retirar, né? Eu era conselheiro do clube e tal, eu resolvi me retirar e passar um tempo compilando, né? Juntando ideias do que eu tenho sobre motociclismo, sobre questão de respeito, honra, valores pessoais, de como está o cenário do motociclístico hoje em dia. E aí depois de um tempo eu falei, pô, é isso que eu quero, eu preciso agora de um nome e uma marca, né? A marca do Rodovia da Morte era uma outra ideia que eu dei para o símbolo original do motoclube que eu fazia parte, né? Tinha um desenho e eu falei, poxa, esse desenho não é o que eu quero ainda, mas eu posso propor esse desenho que eu fiz. E eu acabei fazendo esse desenho aí, e que é uma versão mais distorcida de uma coruja, aquela coisa mais ou menos assim, e não passou despercebido, não foi aceito. Aí quando eu comecei a montar as minhas teorias pessoais sobre motociclismo, né, eu peguei e acabei pedindo para que não utilizassem esse desenho mais em alguma outra situação, e eu detive, vamos dizer assim, o direito intelectual sobre esse desenho. E aí eu procurava um nome, cara, eu precisava de um nome pro motoclube, eu pensei em vários nomes, até que eu me lembrei que a BR-381 é um trecho muito violento, e ele é muito conhecido pelo trecho de próximo a Belo Horizonte ali, de muito acidente, de muita morte, era conhecido como Rodovia da Morte. Algumas outras rodovias também são conhecidas, mas essa é a mais famosona mesmo. Né? De Patinga para frente tem uma parte muito sinuosa e é muito perigoso. E aí, cara, que acabou batendo, Rodovia da Morte, ficou essa coruja aí toda na caveira. Achei que ficou foda a ideia. Mas assim, hoje eu ando pelo contrário. A ideia, eu ando muito pelo lado da qualidade do que da quantidade. Então, por exemplo, eu rodei um ano sozinho. Furei pneu na estrada, fiquei a pé pra caramba. Isso acumulou experiências. E aí eu acabei vendo que um outro camarada tinha a mesma ideia, tinha acabado de pegar moto e é um processo, né? Falei, não, cara, anda aí, eu vou ver como você tá, vai pegar um colete, hoje o Correia anda comigo. E a gente não tem pressa nenhuma, cara. Se a gente precisar de ficar mais 5, 6 anos andando nós dois com o mesmo colete, quem quiser falar que é um motoclube fala, quem quiser falar que é uma filosofia de vida fala, quem quiser falar que é apenas uma ideologia, vamos ver quanto isso vai durar, entendeu? Não em relação a que eu não acredito que vai durar muito tempo, mas eu acho que na verdade vamos ver quanto as pessoas apostam e o quanto eu posso ser constante ou perseverante em relação a isso. Tem uma ideia bem fixa sobre isso, sabe? Eu tenho montado junto com o Rodovia da Morte algumas coisas que eu penso. Eu tenho escrevido um pouco sobre motociclismo. Então, uma ideia minha chamada Cadernos Velhos de Garagem. Mas isso aí vai ficar dando uma outra oportunidade. Eu estou preparando ainda
misto de textos sobre motociclismo. Eu gostaria que algumas pessoas que são motociclistas vissem. Tem que ser excludente nessa hora, sabe? Eu não quero chamar ninguém para motociclismo. As pessoas que quiserem entrar, sei lá, que se encontrem ou nunca tentem se modelar esse padrão. E é isso, cara. Eu acho que o esquema só tem a funcionar, a passo devagar, criar uma identidade com qualidade, com história em cima dela. E quem quiser vir entrando. Não tem nada desse negócio de evangelizar, né? Eu quero colocar todo mundo dentro do clube. Não é essa a minha ideia. Ah, não. O Almunaco é um. Bicho, o Almunaco é uma besteira, cara. Como surgiu? 2004 eu era um aluno do segundo ano, pela segunda vez, e passava uma propaganda da Skin Cariol dos caras perguntando aonde é que tinha cerveja, na beirada do mar, o cara na África. Aí o cara falava assim, depois da rua tem cerveja. Só depois da rua era praia, então o cara pegava e nadava da África até a Bahia, chegava aqui e tomava cerveja Skin Cariol. E da hora que ele pergunta onde tem Skin Cariol, o cara responde, você quer uma cerveja mesmo? Aí ele responde, é isso mesmo. E aí aparece a tradução meio como se fosse em africano, a expressão Amunako, A-M-U-N-A-K-O. E aí ele dá uma piada e tal, enfim. E aí, como era muito engraçado o sotaque, a fonética dessa propaganda, a gente ficava falando o dia inteiro essa porcaria de Amunako. Até que um dia, véspera do aniversário do meu irmão, que é 1º de setembro, a gente resolveu gravar uns vídeos para testar o Movie Maker. Na época era um negócio novo para mim. E aí eu queria colocar uma música de fundo, colocar uns sons de espada de um jogo que eu jogava do Piratas do Caribe. E não tínhamos espada, a gente queria brincar assim, como se fosse sabre de luz. Sim, whatever. E aí, cara, que a gente postou o primeiro vídeo, aí fiz uma conta no YouTube, subi o vídeo e não tinha um nome pra colocar o nome do vídeo. Porra, que nome é? E nome pra tudo quanto é lugar tinha. E daí a gente lembra dessa palavra Amunako. Então hoje, se você for no YouTube e bater Amunako, você vai encontrar um canal de vídeos só com os vídeos meu e do Marconi, que é o melhor amigo desde a infância, sobre edição de vídeo. Então a gente faz as mais inusitadas idiotices com uma edição de vídeo legalzinho. Foi ali que eu aprendi a mexer com o Movie Maker, depois subi para o Vegas e mexo com o Vegas até hoje. Inclusive esse vídeo está sendo editado no Vegas. E foi ali que eu aprendi a mexer com vídeo. E foi uma besteira sem filme, idiotice desgraçada, sobre o tal do Amunako. Porque você não encontra nada na internet sobre a palavra Amunako. E parece existir, porque ela é falada com uma simplicidade tão grande. E aí se você bater lá, você vai encontrar uns vídeos antigos meus aí de quando eu comecei a mexer mesmo com vídeo. E não com esse vlog de hoje, né? Não com esse vlog como tá hoje, mexendo mais e tal. Mas foi uma época legal, foram uns 7, 8 vídeos. Muito paia, muito idiota. Você vai me encontrar magro lá. Então, cara, tem umas coisas que são engraçadas, né? As pessoas gostam de homenagear pessoas depois que elas morrem. E eu sempre fui muito contra isso, porque isso não permite a pessoa que morreu prestigiar essa homenagem. Isso não dá aquele feedback de serviço pronto e revisado. E eu tenho certeza que muitas obras, se fossem revisadas hoje em homenagem a pessoas que morreram, eles não gostariam nem um pouco, né? E aí fui pensando nisso, cara, que eu falei, pô, mano, meu pai tá vivo, mora longe pra caralho, mas tá vivo. É um camarada de gente boa, tem muito ligado a arte, desenho, escreve muito bem, tem uma letra que parece que é impressa no computador e escreve muito bem. E sempre mexeu com moto a vida inteira, foi uma das inspirações minhas a mexer com moto, escrever sobre moto, essas coisas.
Falei, pô, bicho, esse cara, se eu mexesse com alguma coisa relacionada ou à arte, ou à moto, ou à arte e moto, né, que é o caso da customização, eu daria um nome que seria referencial a ele. Daí surgiu a ideia da marca Mestre 48. Né? Meu pai nasceu em 1948 e a ideia da marca Mestre 48 é porque meu pai, porra, meu pai, cara, meu pai é foda. O que acontece? Ele mexeu com moto a vida inteira, ele me ensinou e me incentivou a mexer com pirografia, sabe? O que eu escrevo hoje, eu tenho cadernos de poema do meu pai aqui em casa e é fantástico porque é uma dedicação muito grande a questão de se expressar. E não são todas as pessoas mais velhas que fazem isso ou que levaram isso a sério por um período. Eu aprendi, por exemplo, a tocar violão no violão do meu pai. O violão já estava quebrado embaixo, faltando a mizinha, a famosa mizinha. E eu aprendi com o livro da Jovem Guarda que ele me deu, que ficava em cima do guarda-roupa. A primeira música que eu aprendi era a música chamada Nossa Canção. Eu regravei algumas músicas do Roberto Carlos, que eu gostava de ouvir as músicas dele, gostava de me ouvir tocando as músicas dele. Então é um negócio legal, cara. Meu pai, quando vem aqui em casa, toca o violão, embora tenha o pulso aberto. Então, porra, bicho, não tem como eu não falar que ele é o mestre pra mim. Entendeu? Então essa logo, Mestre 48, vai, daqui pra frente, vai em tudo que eu faço, sabe? As customizações de capacete, se eu começar a vender as peças que eu customizei pra minha moto, em escala maior, ela vai com a marcação Mestre 48, já tem a logozinha e tal, direitinho. E é uma forma de mostrar pra ele, pô, bicho, aí ó, valeu, é um incentivo, sabe? Os meus pais, eu não posso esquecer da minha mãe de forma nenhuma. Minha mãe sempre escreveu também de uma forma interessante e foram incentivos. Meus pais falaram, ó, cara, faz uma coisa que você gosta, sabe? Hoje eu trabalho no que eu gosto e posso ter hobbies que eu gosto. Então eu tenho um escritório aqui que seria um ateliê de arte. Mas não que vai sair obras maravilhosas aqui, mas são coisas que eu gosto de mexer aos poucos com as coisas, eu faço um pouco das coisas que eu me divirto com elas e eu acho que a marca Mestre 48 é uma forma de honrar meu pai muito. Então, customização de moto, trabalhos manuais, tipo pirografia, modelagem, vão entrar agora nessa marca aí, Mestre 48, que é homenagem ao meu pai. Besteiras à parte, a gravação de hoje é uma coisa muito simples e que eu queria fazer há um bom tempo atrás, falar algumas coisas que eu penso, que eu faço, que eu gravo e qualquer coisa. Não tem intuito moral, não tem intuito filosófico. Só queria gravar, como se fosse uma espécie de uma entrevista para mostrar o que eu penso, para fazer ver que os meus atos não são infundamentados. Entendeu? Eu já pensei muito sobre isso antes. Bom, final do vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo pela sua atenção. Fique à vontade para comentar, tirar alguma dúvida sobre alguma coisa que eu já fiz, que eu faço, que eu visto, que eu penso, que eu falo, que eu escuto, que eu ouço. E você não sabe por quê, pode perguntar. Quero deixar também um último aviso. Gostaria que você fosse, se você é da cidade de Mantena ou mora na região, o meu irmão Nicolas Giovanni, melhor aqui. Bom, vai ficar na imagem. Meu irmão Nicolas Giovanni, o que não está com cabelo grande nessa época, está fazendo um pub, ou um bar, um boteco, eu não sei o que está rolando ainda, vai funcionar, eu espero. E ele se chama Tombstone Pub. Tá? Deve ser um pub levado a sério, mas está funcionando. É um lugar para ouvir rock and roll, só rock and roll, não tem rádio, não tem disco, não tem funk, não tem eletro, não tem música, é rock and roll das antigas, no máximo um grungezinho ali leve, um punk rock talvez, e ele tá atendendo a galera com toda a disponibilidade e genética do meu pai, que também era dono de bar, né? Toda a disponibilidade genética, em frente à rodoviária, de 15 em 15 dias nos sábados. Pode parecer uma coisa engraçada, mas eu juro pra você, cara, eu moro a 500 km do meu irmão. Se eu pudesse 15 em 15 dias de lá, eu iria.
porque a cerveja tá gelada pra caramba e dá um rock and roll bom. E cerveja rock and roll você sabe que combina. Muito obrigado pela sua atenção novamente. E um abraço.